Dono de construtora é assassinado durante assalto dentro de casa em bairro Nobre da capital paulista. Usando um controle remoto clonado, ao menos 4 assaltantes invadiram a casa de um engenheiro no Jardim Paulista, um bairro de luxo aqui na zona sul de São Paulo, e mataram a vítima. Francisco Paulo de Sebe Filipe, de 57 anos, foi encontrado pela família já sem vida no chão da cozinha com um ferimento na cabeça, provocado por disparo de arma de fogo. A cena do crime ali é muito claro que aquilo ali foi um latrocínio, tá bom? E ele foi pego de surpresa mesmo, tá? Ele estava ali sentado numa mesa, tomando um café, não teve luta corporal, hein? Olha, inclusive, provavelmente ele estava de joelhos, tá? Quando ele foi morto. Pouco depois que o engenheiro chegou em casa, os criminosos abriram o portão dessa garagem, entraram com um veículo e fecharam. Segundo o boletim de ocorrência, eles desligaram as câmeras de segurança pelo lado interno e ficaram cerca de 8 minutos dentro da residência. As câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram o momento em que os criminosos fugiram. A esposa de Francisco, Filipe, chegou minutos depois. Ela estava com o filho do casal de 5 anos. Os ladrões reviraram algumas gavetas à procura de joias e objetos de valor, mas não se sabe se conseguiram levar algo. É uma casa grande, eu acho que isso que chama a atenção de quem vai roubar. Então, o perfil da vítima é esse, uma pessoa com poder aquisitivo maior, tá? Que provavelmente teria objetos ou valores, alguma coisa de valor para se levar. No local do crime, a polícia apreendeu 2 celulares. Um deles do engenheiro e outro não reconhecido pelos familiares, que pode ter sido esquecido por algum dos ladrões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia de São Paulo ouviu hoje funcionários da empresa responsável pela reforma no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade. Na última terça-feira, um empresário de 35 anos foi achado morto dentro de um buraco num canteiro de obras. A repórter Júlia Firmino está na porta do DHPP e traz agora ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Júlia. Como é que estão essas investigações? Boa noite, Augusto, Amanda e a você que nos acompanha. Os funcionários disseram em depoimento que não sabem como Adalberto Amarílio dos Santos conseguiu entrar no local, já que a área era isolada. Confirmaram também que a câmera que poderia ter flagrado o momento em que o empresário chegou ali àquele buraco, ela não estava funcionando. A gente lembra que o Adalberto estava participando de um evento de motocross que aconteceu durante o fim de semana e que o último contato que ele teve com a esposa foi na sexta-feira, às 8h30 da noite. Ele ligou para ela para avisar que estava indo para casa, mas nunca chegou. O corpo do Adalberto foi localizado na terça-feira num buraco, sem as calças e o tênis, mas estava com o capacete que ele usou durante o evento, com todos os documentos, R$200, a aliança de ouro que ele usava e também uma jaqueta avaliada em R$3.000. Exames preliminares descartam a possibilidade de lesões no corpo ou marcas de sangue, o que aumenta, então, o mistério em relação a esse caso, que teria acontecido de fato. Ontem, 2 calças foram encontradas em uma lixeira próxima ao autódromo, uma delas muito parecida, inclusive, com a calça em que o Adalberto usava, mas hoje de manhã, a diretora do DHPP, a Ivalda Aleixo, que investiga o caso, descartou que as peças sejam dele. Inclusive, ela lamentou que tem recebido muitas informações negativas e falsas a respeito desse caso. Vamos ouvir o que ela disse. Mas nenhuma confirma com a dele. Isso aí estão ligando, estão fazendo denúncia. As pessoas têm que parar, né? Tem que ser um pouco mais... É sério o assunto, é uma vida humana. Então eles ligam, falam onde está, mas foi tal pessoa que bateu, não, mas ele já estava morto há vários dias. Não é verdade, tá bom? Então isso aí é só para desgastar, a gente fica correndo atrás. Então a calça foi descartada porque não pertence a ele. A esposa esteve aqui, reconheceu, foi ver a calça, não é dele. Além do exame toxicológico, a polícia também solicitou rastreamento do sinal do celular da vítima para saber se eles saíam em algum momento do autódromo e também para ver se as imagens que foram gravadas naquela câmera que estava acoplada ao capacete e que também sumiu, se elas estão na nuvem em algum lugar e podem ser recuperadas. Amanda, Augusto, volto com vocês. Obrigada, Júlia.
Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta prender lideranças da principal facção criminosa do estado. Entre eles, o filho do homem apontado como fundador do Comando Vermelho. A operação foi para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra um dos principais braços do Comando Vermelho, que atua em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O alvo da polícia é o grupo criminoso chefiado por Everton Alan Soares Conceição, conhecido como Popai, filho de Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, um dos fundadores do Comando Vermelho, morto nos anos 90. 7 homens foram presos e 2 menores apreendidos. Popai ainda está sendo procurado. Segundo a polícia, ele é responsável por coordenar todas as atividades criminosas na região, autorizando execuções, comandando ataques contra forças de segurança e determinando a instalação de barricadas para dificultar a entrada da polícia e restringir a circulação dos moradores. Ele é um indivíduo altamente violento, periculoso. São diversas anotações e investigações de homicídio e relacionamento com o narcotráfico. Infelizmente, é uma herança maldita, porque é uma herança que deixou para a sociedade morte, violência, diversos delitos. E o filho, infelizmente, seguiu o mesmo caminho do pai, potencializando ainda mais as atividades criminosas do pai. As investigações começaram há cerca de 6 meses, quando a polícia identificou uma expansão do Comando Vermelho na região. Além de drogas e dinheiro, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e anotações que vão contribuir para o indiciamento dos envolvidos. Imagens de drones registradas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante uma operação mostram aproximadamente 400 traficantes fortemente armados fugindo da comunidade da Rocinha. As imagens feitas por um drone da Polícia Militar mostram dezenas de homens armados com fuzis, usando mochilas e fardas camufladas no meio da vegetação. São criminosos que caminham calmamente enquanto as polícias do Rio e do Ceará iniciam uma operação na Rocinha. Neste momento não há confronto nem correria. Pelas trilhas, os bandidos fogem para bairros da Zona Sul do Rio, como Jardim Botânico, Gávea e São Conrado. Em outros pontos da favela, policiais e traficantes trocaram tiros. Um policial militar ficou ferido na ação que aconteceu no último sábado e contou com 500 agentes das forças de segurança. O objetivo era cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Os alvos eram traficantes do Comando Vermelho do Nordeste, que se escondem na comunidade e de lá comandam o tráfico de drogas e ordenam execuções no Ceará. O grupo, que segundo o Ministério Público foi responsável por pelo menos 1.000 assassinatos nos últimos 2 anos, havia alugado um prédio de luxo na Rocinha, que era usado como um quartel-general pela quadrilha. Apesar de todo o aparato usado na ação, apenas um homem, que não estava entre os alvos, foi preso. Ele tinha mandado de prisão em aberto. O governador do Rio, Cláudio Castro, acompanhou tudo em tempo real e observou a fuga dos criminosos. Apesar de nenhum dos alvos da ação ter sido preso, hoje Cláudio Castro elogiou a atuação dos policiais. O governador afirmou que a operação foi bem sucedida e que o dia e a hora foram escolhidos para evitar mortes de inocentes. Nós tomamos um cuidado de não ser um dia de ter aula, de não ser um horário que as pessoas estivessem nas ruas e também de não virar uma guerra urbana dentro da Rocinha. A operação, ela tem um valor principal, que é a vida das pessoas. Nenhuma operação é bem sucedida se ele causa uma guerra e pessoas em pleno sábado de manhã ficam reféns dentro de casa. Na operação, a polícia também apreendeu armas, drogas e munições. Os agentes encontraram 4 fuzis, 2 pistolas, um revólver e um fuzil de airsoft. Cláudio Castro também afirmou que se houve vazamento da ação, ele não partiu da Polícia do Rio. Essa é uma operação do Ceará. Se houve, com certeza foi do pessoal da polícia de lá. Daqui a gente tem a tranquilidade de ter os nossos dados muito compartimentados. O Ministério Público Federal denunciou hoje o traficante Rubem Vilar,
o Colômbia como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região amazônica. O crime completa 3 anos hoje. Bruno e Dom desapareceram quando faziam uma expedição na região indígena do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. A partir da denúncia, Colômbia torna-se réu e irá a júri popular, ainda sem data marcada. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou uma lei que facilita o apoio do governo a estados e municípios no combate a incêndios e desastres climáticos. A lei sobre combate a incêndios florestais e desastres climáticos permite repasses de emendas parlamentares e do Fundo Nacional do Meio Ambiente para regiões em que o Ministério do Meio Ambiente tenha declarado emergência ambiental. Alckmin anunciou também um repasse de mais de 800 milhões de reais do BNDES ao IBAMA. Os valores serão utilizados para fortalecimento da fiscalização ambiental na Amazônia. Equipamentos e tecnologias ambientais, caminhões, quadriciclos, enfim, o IBAMA tendo mais estrutura para poder cumprir a sua tarefa. O governo também confirmou a criação de 3 unidades de conservação ambiental localizadas nos estados do Espírito Santo e Paraná, garantindo a proteção de mais de 48 mil hectares. Após a cerimônia no Palácio do Planalto, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, comentou o projeto de lei que estabelece novos marcos para o licenciamento ambiental no país. Foi aprovado no Senado de uma forma absolutamente inadequada, porque ele fere a estrutura do sistema de licenciamento e coloca o Brasil há décadas para trás. Ele agora na Câmara, nós estamos trabalhando no sentido de criar um consenso entre governo e parlamento para preservar aquilo que foi aprovado, que permite agilização sem comprometer os empreendimentos de médio e alto impacto. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Parece que tem uma frente fria forte chegando aí, né? Confirma? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, essa frente fria já começou em atuação principalmente no sul do país. Gente, em Santa Catarina, a chuva foi forte já nessa madrugada e a Defesa Civil classificou como tempestade severa. Tudo isso porque ela veio acompanhada de trovoadas, ventania e bastante granizo, como a gente acompanha aqui na imagem. Amanhã a chuva perde força lá na região, no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. O dia começa com bastante nevoeiro e dá lugar à frente fria. Por isso não esquenta nessas regiões. Em São Paulo também choveu hoje no início da tarde e a Defesa Civil emitiu alerta por causa dessa chuvarada. Amanhã são esperados 8 milímetros, uma chuva que cai em um ponto e em outro não. As temperaturas não ultrapassam 22 graus nessa sexta-feira. No sábado e no domingo, 24 graus de máxima e na segunda-feira cai para 20 graus por causa desta frente fria. No Rio de Janeiro também não esquenta muito, as máximas ficam na casa dos 25 graus. Belo Horizonte, 28 e Vitória no Espírito Santo com tempo mais abafado, marcando 30 graus de máxima. Agora no Nordeste a chuva perde força por lá e o sol aparece, o tempo fica firme e seco. Na região norte tem bastante estabilidade nesta área, só que essa chuva cai no período da tarde em pontos isolados. No centro do país o sol aparece e também não deve chover. Agora no mapa das temperaturas a gente observa que os termômetros continuam altos, marcando 34 graus amanhã em Manaus, 35 graus no centro do país. Agora no sul, as máximas não ultrapassam 18 graus em Porto Alegre. Amanhã eu volto com a previsão completa para o fim de semana. Boa noite para todo mundo. Ô Igor, você não sabe, já te furei, já vou dar spoiler, que eu já vi que semana que vem vai ser toda muito fria. Exatamente, Estou adorando, pelo menos aqui em São Paulo, mas a gente conta mais amanhã. Obrigada. Imagina. Pelo menos 22 alunas de um colégio particular de Belo Horizonte denunciaram que tiveram fotos adulteradas com o uso de inteligência artificial por colegas de classe para criação e compartilhamento de conteúdo pornográfico.
Os nudes falsos são de alunas do 3º ano do ensino médio da unidade do bairro Floresta do Colégio Santa Maria. As montagens teriam sido feitas com inteligência artificial, sem o consentimento das meninas, a partir de fotos publicadas por elas nas próprias redes sociais. As imagens foram compartilhadas e até vendidas em aplicativos de mensagens. Inconformado, o pai de uma adolescente de 15 anos procurou a polícia. Hoje a minha filha está envergonhada de ir para a escola, com medo, né? Inclusive, já estou até dando amparo psicológico para ela. De acordo com a denúncia, os suspeitos são estudantes da mesma escola. Os compartilhamentos estariam ocorrendo desde o ano passado. 2 alunos foram punidos pela instituição de ensino com suspensão de 1 dia, mas os vazamentos continuaram. A escola, pelo que eu percebi, considerou como se fosse uma brincadeira de mau gosto, né, diante de um crime que para mim é grave. Pode gerar várias consequências, tanto presentes quanto futuras. A turma das vítimas divulgou uma nota de repúdio e exigiu punição com rigor e urgência. Os alunos classificaram o caso como uma forma grave de importunação sexual, exposição indevida e violência digital, que fere profundamente a dignidade e a integridade das estudantes. Apesar deles serem menores, a legislação prevê, sim, punições para os menores infratores, bem como os pais das menores, das garotas, né, elas também poderão procurar a tutela civil. E, nesse caso, os pais dos homens, dos meninos, é quem vão responder. O Ministério Público de Minas Gerais iniciou uma apuração após requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado. A Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil também investiga o caso. Tão logo os pais compareceram à unidade, foi feito o registro da ocorrência e, de imediato, as investigações se iniciaram de forma sigilosa, buscando preservar a integridade das pessoas envolvidas. Em nota, o Colégio Santa Maria informou que adotou medidas pedagógicas e jurídicas, incluindo o acolhimento e escuta das vítimas e de seus familiares e a aplicação de medidas disciplinares. A minha filha, eu não estou levando ela para a aula, mas os meninos que cometeram esse crime estão frequentando a aula normalmente. Eu temo pela segurança da minha filha, né? O Supremo Tribunal Federal teve mais uma sessão para decidir sobre o controle de conteúdo divulgado nas redes sociais. Os ministros julgam uma ação que questiona parte do Marco Civil da internet. O repórter Rafael Felice acompanhou e tem as informações para a gente ao vivo agora, direto de Brasília. Boa noite para você, Rafael. Em que pé estão as decisões por aí? Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda, e a todos que nos assistem. Pelo 2º dia consecutivo, os ministros aqui no Supremo acompanharam o voto do ministro André Mendonça. Ele foi o 4º a votar neste julgamento e entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é sim constitucional. Esse artigo prevê que plataformas de redes sociais só sejam responsabilizadas pelas publicações dos usuários em caso de descumprimento de decisão judicial. Na tese de André Mendonça, ele prevê também que aplicativos de mensagens privadas não sejam equiparados a mídias sociais, como Instagram e Facebook, por exemplo. O ministro ainda propôs uma segmentação de liberdade por público. Parlamentares, por exemplo, teriam mais liberdade por conta da imunidade, seguido de artistas. Já juízes e militares teriam maiores limitações devido a restrições impostas pela natureza de seus cargos. O voto de André Mendonça foi divergente dos votos dos relatores Luiz Fux e também Dias Toffoli, votos dados no final do ano passado, porque eles entenderam que as plataformas devem sim ser responsabilizadas pelas publicações dos usuários, sem a necessidade de ordem judicial para exclusão de algum conteúdo ou algum perfil. Voltamos aos estúdios. A gente sabia que esse voto do André Mendonça seria longo, portanto, o julgamento segue, né? Obrigada, Rafael. A Interpol incluiu, a deputada Carla Zambelli na lista vermelha e a parlamentar pode ser presa fora do Brasil. Aliados da deputada do PL de São Paulo dizem que ela já está na Itália. Condenada a 10 anos de prisão, ela fugiu primeiro para os Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal abriu um novo inquérito contra a parlamentar.
A notícia de que Carla Zambelli já está na Itália foi dada nas redes sociais pelo empresário Paulo Figueiredo, aliado da deputada. A informação provocou reação no país. Um parlamentar italiano pediu a extradição de Zambelli. O Supremo Tribunal Federal abriu um novo inquérito contra a deputada, agora para investigar possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. O ministro Alexandre de Moraes destacou que Zambelli indicou que vai usar as redes sociais para fazer novos ataques ao Supremo. Moraes determinou que a Polícia Federal monitore as redes sociais da deputada e que o Banco Central faça um levantamento de transferências que ela recebeu. Ontem, o ministro também determinou o bloqueio de pagamentos da deputada. A determinação foi notificada hoje à Câmara. A equipe técnica do jurídico da Câmara está se reunindo para ver quais são as próximas etapas que nós deveremos cumprir acerca da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto. Amanhã, a primeira turma do STF começa a julgar um recurso da defesa de Zambelli sobre o caso da invasão aos sistemas do CNJ. O julgamento será em plenário virtual, quando os ministros registram o voto sem debate, e está previsto para terminar na sexta-feira da semana que vem. Agora à noite, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, anunciou que concedeu licença de 120 dias do mandato, após um pedido da deputada Carla Zambelli. A licença é sem remuneração e Zambelli será substituída pelo coronel Tadeu, também do PL de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que enviou R$2 milhões para o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar é investigado por uma campanha contra o Poder Judiciário brasileiro que faz nos Estados Unidos. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações do depoimento hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Igor? Boa noite para você. O que se sabe do que ele falou? Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convocado a depor aqui na sede da Polícia Federal porque os agentes querem descobrir se ele estaria financiando as ações do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para se beneficiar politicamente. Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos em março. Desde então, tem feito uma série de reuniões com autoridades norte-americanas para, segundo a PGR, descredibilizar a atuação de ministros da Suprema Corte Brasileira. A Polícia Federal também investiga se o parlamentar influencia autoridades norte-americanas, principalmente aquelas que são aliadas ao presidente Donald Trump, para impor sanções aos ministros da Suprema Corte do Brasil. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, que vê indícios de que, ao dar dinheiro para o filho, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de manchar a imagem do Poder Judiciário e assim se livrar do inquérito que está em curso contra ele e aliados políticos. Para a PGR, essa conduta pode configurar crimes como coação no curso do processo e obstrução de investigações. Aos jornalistas, logo depois do depoimento, Jair Bolsonaro confirmou que deu dinheiro, inclusive uma quantia muito grande, para o filho dele, mas que esse dinheiro é legal, é limpo e serve para garantir o sustento da família de Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá, ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. E vem aí no mês que vem a Semana de Vela. Essa vai ser a edição de número 52 do maior evento da modalidade aqui no Brasil, que vai acontecer em Ilhabela. E claro, a Rede TV é parceira em mais um ano. Olha só.
Tá chegando! Mês que vem começa a temporada de regatas mais esperada do ano, com mais de 100 veleiros do Brasil e de várias partes do mundo colorindo as águas do arquipélago de Ilhabela. Um verdadeiro show de vela. A cidade se prepara para receber atletas olímpicos, profissionais e amadores, além dos visitantes, numa programação esportiva e cultural que inclui atividades para toda a família. E a Rede TV vai estar presente, claro. Para essa edição, a parceria foi formalizada num jantar na emissora. É um espetáculo, é um show da natureza, um show do esporte. Nós temos várias categorias, inclusive uma que é fantástica, que são os meninos, as crianças, os jovens, né? E é um orgulho para nós, mais uma vez, nós estarmos abraçando esse evento tão maravilhoso. E a cada ano, a competição supera a edição anterior. E esse esporte, por nós, é muito bem cuidado. Nós temos uma escola de vela, formamos atletas que vêm das escolas públicas, gente dos bairros que viram atletas, viram esportistas ou profissionais da vela e da náutica. Então isso é muito importante para a gente. A 52ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela será realizada de 19 a 26 de julho. E aqui pela Rede TV você vai acompanhar o dia a dia das competições, os bastidores e curiosidades do esporte e dos atletas e as novidades do evento. Esse ano a gente tem algumas novidades que nunca tivemos, como, por exemplo, a Esquadrilha da Fumaça. Teremos essa surpresa, que não é mais surpresa, a gente está divulgando para que todos possam ir a Ilhabela, possam presenciar esse momento mágico dos aviões da Esquadrilha no nosso canal de Ilhabela. A Marinha do Brasil também vai fazer um apoio com a embarcação mais famosa que nós temos na nossa Marinha, o Cisne Branco. Vai ser um evento imperdível. Além do esporte, o evento destaca ações sociais e de conscientização com o meio ambiente. Um exemplo é o projeto Vela do Amanhã. Vela do Amanhã vai reunir crianças de escolas carentes da região. São cerca de 130 escolas que foram convidadas. E essas crianças vão também participar de primeiras instruções de vela, vão conhecer as embarcações de competição. A Semana de Vela também impulsiona o turismo de Ilhabela, movimenta a economia e a cultura local. A gente está muito feliz porque a gente tem a inscrição já de mais de 100 barcos inscritos para a competição, são mais de 1000 velejadores e com certeza eles com as famílias trazem um turismo para Ilhabela. Então fica ligadinho aqui na tela da Rede TV para não perder esse grande espetáculo náutico, hein? A gente faz o convite a você de casa para acompanhar as regatas através da nossa transmissão. Nós transmitiremos tanto na TV como também no online, né? E sim, visite a Ilhabela nessa época do ano, que é uma época maravilhosa, de dias muito bonitos, de temperaturas amenas, agradáveis, e ver esse verdadeiro festival do esporte fantástico que acontece. O presidente Lula perdeu vantagem numa eventual disputa de segundo turno nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quest, divulgada hoje. Antes, ele empatava somente com Jair Bolsonaro. Agora, outros 4 candidatos, além de Bolsonaro, aparecem em empate técnico com o petista. De acordo com o levantamento, em embate com Bolsonaro, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, tinha 44%. Jair Bolsonaro, que está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, também tem 41%. Antes eram 40%. Na disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula também aparece com 41%. Antes eram 43%. Tarcísio tem 40%. Antes aparecia com 37% das intenções de voto. Os dois estão tecnicamente empatados. Se os candidatos fossem Lula e Michele Bolsonaro, o petista teria 43% das intenções de voto, 1 ponto a menos que em abril, enquanto a ex-primeira-dama, 39%, 1 ponto a mais que no último levantamento. Ambos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Mesma situação da disputa com o governador paranaense Ratinho Júnior. Lula soma 40%. Em abril eram 42%. Ratinho Júnior aparece com 38%, 3 pontos a mais que na pesquisa anterior.
Em um eventual segundo turno entre Lula e Eduardo Leite, o presidente tem 40% das intenções de voto, enquanto o governador gaúcho soma 36%. Ambos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. A Quest não simulou o cenário contra Eduardo Leite no levantamento anterior. Se a disputa fosse com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, Lula seria escolhido por 44% dos entrevistados, um ponto a menos que em abril. O deputado licenciado manteve as intenções de voto do levantamento anterior, 34%. Lula também tem vantagem contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Agora o petista aparece com 42%, antes eram 43%. Zema tem 33%, ante 31% da pesquisa anterior. Contra o governador de Goiás, o presidente venceria com 43% dos votos, um ponto a menos que em abril. Ronaldo Caiado soma 33%, antes eram 30%. A pesquisa Quest também perguntou se Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026. 66% responderam que não. Em abril eram 62%. 32% responderam que sim. Antes eram 35%. Outro questionamento foi se Jair Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato. 65% dos entrevistados responderam que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro candidato. E 26% disseram que ele deveria manter a candidatura, mesmo estando inelegível. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No programa É Notícia desta noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com o secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula. Durante a entrevista, o secretário falou sobre um modelo de educação de parceria entre as escolas públicas e privadas, inicialmente em 3 escolas da capital paulista. Nós não estamos pensando em privatizar e nós não estamos pensando em lucro, nós estamos pensando no estudante, na melhoria da aprendizagem. A escola pública estatal vai continuar existindo, né? Mas o que a gente não pode ter é um preconceito e não pensar ou testar outros modelos na educação. Em geral, um período de uma parceria como essa é de pelo menos 5 anos. Então, acho que esse é um prazo razoável para que se possa implementar, acompanhar, avaliar, monitorar e dar publicidade ao que foi possível acontecer ali. Mas então, neste mandato do prefeito, a gente estaria falando dessas 3 escolas, sem ampliar para mais escolas. Neste momento, o projeto é com essas 3 escolas, não está se projetando uma ampliação nesse momento. Para o secretário, a educação precisa estar blindada de questões políticas e ideológicas para priorizar o aprendizado do aluno e melhorar a educação. Acho que todo mundo tem o direito de ter opinião política e ideologia que quiser, mas a educação precisa estar blindada disso. Nós precisamos pensar no aluno, no estudante, né? Ele não precisa gostar do secretário, pode criticar, a democracia está aí, mas na escola, né, o foco tem que ser no estudante. Ele precisa aprender. O senhor se considera hoje blindado pelo prefeito dessa disputa? Me considero absolutamente blindado, porque o prefeito fez uma opção, que ele mesmo declarou, né? Ele falou, eu não vou colocar na negociação política a Secretaria da Educação, né? Então, a partir deste momento, ele blindou. Eu estou na cota pessoal do prefeito, tenho total autonomia dentro da Secretaria da Educação e apoio do prefeito. Vetar ou não, por exemplo, livros, vetar ou não discussão sobre educação sexual, é uma tarefa do Estado ou não? Isso não está na Secretaria Municipal, não existe essa discussão. Nós estamos com foco, alfabetização, aprendizagem, matemática, ciências. Nós temos aderido tanto aos programas estaduais quanto aos programas federais. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Escola Conectada, Programa Pé de Meia, trabalhado na questão de combate ao racismo estrutural. Então, nós temos que trabalhar com todos os governos, estadual, federal, os municípios, para melhorar a educação. O É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca.
O mês de junho foi escolhido para a conscientização sobre a importância do teste do pezinho, que é essencial para o diagnóstico precoce de doenças. O Dia Nacional do Exame é celebrado amanhã. Essa é a Clara, de 1 ano e 7 meses. Ela nasceu com galactosemia, doença genética rara caracterizada pela incapacidade do organismo de metabolizar um açúcar presente principalmente no leite. Essa doença que ela tem é muito pouco conhecida, assim, praticamente, para você ter noção, em hospitais que nós vamos, eles não conhecem. O médico não conhece, o hospital não conhece, é tudo muito difícil. Clara realizou o teste do pezinho. O exame foi fundamental para detectar a doença da menina. O hospital fazia essa campanha, né, do ampliado, e a minha cunhada, que é enfermeira, também recomendou, né, ó, é importante, né, que detecta mais doenças e tal. E a gente fez esse teste, né. O resultado desse teste saiu 1 mês depois. Então, a Clara estava fazendo o processo normal dela, de leite materno e tal. E a gente recebeu uma ligação do hospital falando, olha, deu aqui uma alteração para galactosemia, que é uma doença rara. O teste do pezinho, realizado na rede pública no Brasil desde 1992, é considerado pela medicina a forma mais eficaz de diagnosticar precocemente doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, que, tratadas precocemente, podem evitar complicações à saúde do bebê. E uma vez que esse exame tem alguma alteração identificada, a gente faz a reconvocação desse paciente por um setor que a gente chama que é o busca ativa, que é o coração de tudo isso, onde ele busca essa família, entra em contato com o médico dessa família, se necessário, para que essa criança retorne ao centro de referência em triagem neonatal, realize exames confirmatórios e a gente encaminha essa criança para um médico especializado que vai cuidar de todo o tratamento desse bebê. Este laboratório realiza exames para diagnosticar doenças através do teste do pezinho. São Paulo é um dos poucos municípios que cumprem o que determina uma lei federal que prevê diagnosticar mais de 50 doenças através do exame. Dos mais de 2 milhões de crianças nascidas todos os anos no Brasil, apenas 7% passam pelo rastreamento precoce ampliado de doenças raras e potencialmente graves. São 5 fases previstas e a cada fase são implementadas mais doenças dentro do SUS. E a gente depende desses deferimentos do Ministério da Saúde. Hoje a gente avançou na primeira fase, então foram dadas as diretrizes para a implementação da toxoplasmose congênita, mas ainda alguns estados não conseguiram fazer essa ampliação. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, ainda aguarda algumas questões com relação ao medicamento dessa criança, porque, como eu falei, a gente precisa que esse bebezinho receba o tratamento adequado e não só realize o exame. O Rio de Janeiro registrou a 4ª morte por febre oropouche. O caso aconteceu no início de maio em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A vítima é uma mulher de 38 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não houve novos registros de casos graves, internações nem novos óbitos relacionados à febre oropouche nos municípios. A quantidade de idosos conectados na internet tem crescido nos últimos anos e muitos têm se tornado dependentes da tecnologia. A dona Ida tem 69 anos e mora sozinha, mas tem sempre a companhia fiel do celular. Por aqui, ela conversa com amigos e familiares, navega pelas redes sociais, anota compromissos, trabalha e faz uso da inteligência artificial. São horas por dia conectada. Eu faço uma agenda do que eu preciso no dia, agenda de coisas que eu não posso esquecer, agenda de livros, agenda de receita. As facilidades que a tecnologia traz para a vida da dona Ida são evidentes, mas o alerta de dependência do aparelho veio em forma de susto. Quando eu saí na loja, eu dei uma checada na minha bolsa, né? Porque o celular é pesadinho. E a bolsa estava leve. Eu falei, gente, celular. Eu comecei a tremer. Eu falei, o que é isso? Eu comecei a ter uma síndrome de abstinência por causa do celular. Ela introduziu alguns hábitos na rotina para controlar o uso da tecnologia. Então, eu também só tenho telefone até um certo momento. Se me tocar depois das 10 da noite, eu não atendo, né? Então, pelo menos eu estou fazendo esse filtro para não ser tão dependente. Mas se, por um lado, muitas vezes o celular é um aliado contra a solidão, o uso excessivo da tecnologia pode trazer consequências negativas para a vida dos idosos.
Atualmente, muito se discute sobre o impacto do uso indevido de telas entre crianças e adolescentes. No entanto, pouco se fala sobre como os celulares têm afetado o cotidiano de pessoas idosas. De acordo com o IBGE, o número de idosos que acessam a internet no Brasil mais que dobrou entre 2016 e 2023, subindo de 24,7% para 66%. A internet aproxima os idosos da informação, mas também pode reforçar situações de isolamento social e quadros de ansiedade e depressão. A situação pode se tornar ainda mais problemática quando a pessoa vive sozinha e com pouca assistência de familiares. O tempo excessivo gasto diante do celular pode representar um preenchimento de lacunas socioafetivas que prejudicam a cognição e a manutenção de laços. A primeira coisa é a pessoa voltar a ter uma vida real também, uma vida presencial. Então ela sair um pouco de casa, ela fazer um pouco de atividade física, ela ter amigos, ela socializar, ela ter hobbies, né? Então ter uma vida, né? Não só virtual, né? Porque senão a vida acaba virando só aquilo, né? Acaba virando só a internet. Vale para todas as idades. Rede TV News fica por aqui. Amanhã nos vemos a partir das 7h20 da noite. Até lá. Tchau. Uma boa noite para você.